Boa noite! Tudo bem com vocês, meus maravilhosos e minhas maravilhosas? É com muito carinho que eu venho aqui deixar para vocês registrado um pouquinho da palestra que eu dei hoje aqui na minha casa. Essa foi a decoração que eu fiz, tá bom? E não deu de gravar a live porque acabou a energia aqui. E assim, quem quiser assistir, teve um pouquinho de barulho porque as crianças estavam ali brincando, então assim atrapalhou um pouco o som, mas eu vou deixar registrado aqui esse momento, gravado aqui no meu canal, porque hoje iniciou uma nova etapa da minha vida e eu quero compartilhar com vocês e deixar aqui registrado. Foi tudo muito simples, porém compareceram 13 pessoas, 13 mulheres que Deus já tinha esse encontro marcado com elas e que eu pude passar um pouquinho do meu conhecimento para essas pessoas e eu quero que vocês vejam e aqui deixar registrado esse momento, né, esse começo da minha vida, aonde eu fiquei um pouco nervosa porque tá contando, né, como estágio e agradecer a elas, né, que participaram. Grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas. E eu tô muito feliz, muito mesmo, porque cada dia se confirma mais ainda, né, o propósito, o chamado. Nenhuma dor, nada é por acaso, né? Ninguém alcança o sucesso sem cicatrizes e poder compartilhar a minha história, a minha dor, a minha superação vivenciada com essas mulheres foi assim surreal, magnífico, eu só tenho a agradecer. Eu tô até meio trêmula porque eu tô nervosa e muito obrigado a vocês também que fazem parte da minha história, da minha trajetória de vida, vocês que confiam em mim, que têm um carinho, que compartilham também através dos comentários a opinião de vocês e que tá sempre presente assistindo os meus vídeos, tá? Eu quero agradecer muito. Porque grandes coisas Deus ainda tem para fazer nas nossas vidas. E eu quero cada dia mais ser usada nessa área para poder levar esse conhecimento para que as pessoas possam viver uma vida mais feliz. Porque a gente entende que quando a gente supera algo na nossa vida, a gente tem uma maturidade para lidar com os novos desafios. E isso é muito gratificante, porque enquanto a vida é esperança, a vida só é dura para quem é mole e a gente vai vencer, tá bom? Muito obrigado. Quem quiser assistir, fique à vontade, tá bom? Deixe seu comentário, o que você achou. Foi tudo muito simples, porém foi maravilhoso. Deus, assim, marcou esse dia. Esse dia vai ser inesquecível para mim, tá bom? Um beijo. Então, primeiramente, eu quero agradecer a cada uma de vocês que disponibilizou um pouquinho do tempo precioso de vocês para aqui estar me prestigiando. Eu curso psicanálise clínica, faço parte das Mulheres Fazendo a Diferença, da Ângela Cirino. Não sei se vocês aqui conhecem. O meu nome é Agislaine, mas todo mundo me chama de Águia, porque não conseguem falar Agislaine, tá bom? Atualmente eu sou motorista de caminhão, tá bom? E tô aqui na reta final da conclusão desse estágio, por isso que eu fiz esse chá da tarde para poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento e da minha história, tá bom? Eu espero que eu possa contribuir com a vida de vocês de alguma maneira. E eu tô muito feliz mesmo porque vocês veem. A Eliane, eu conheci ela fazendo a sobrancelha, né, os cílios. E assim a gente fez uma amizade, trocamos números e hoje ela tá aqui me prestigiando. Então hoje eu vou falar sobre Ouse Conquistar-se a Si Mesmo, que fala um pouquinho do nosso amor próprio, reconhecer a nossa identidade, porque ao longo da nossa vida, a gente se perde no meio das nossas emoções, com os nossos traumas, as nossas escolhas erradas, e infelizmente a gente acaba se tornando vítima dessas escolhas, e muitas vezes a gente não sabe como nos livrar. É como essa gaiolinha representa nós. Aqui, a gente vai colocando todas as nossas emoções, né? Somos nós, automaticamente, e aqui tá as nossas decepções, a confiança nas pessoas erradas que a gente depositou, aqui o abandono, a rejeição, a tristeza, o abandono, tudo isso de ruim que a gente vive nas nossas experiências traumáticas, e muitas vezes a gente se fecha aqui dentro e não consegue
ressignificar a nossa dor. A gente fica preso nesses sentimentos e a nossa mente fica assim, ó. E cada vez que ela fica assim, a gente se machuca. Porque relembrar é reviver aquela dor que a gente sentiu. Então, quando a gente entende, tem conhecimento de tudo isso aqui que nos causou tanto sofrimento, a gente começa a se libertar. A gente começa a conseguir conciliar a nossa vida e a caminhar de uma maneira mais leve, tendo a maturidade, reconhecendo que a gente não tinha como pensar com a cabeça de hoje na época que a gente cometeu os nossos erros. Eu fui mãe com 16 anos. Não tive, né, uma família, era louca para ter uma casa para me cuidar, filhos. E aí, o meu sonho era mas a minha escolha errada, precipitada, fez com que tudo desandasse. Escolhi um homem agressivo, que bebia muito, me batia. Eu tive um filho, ele tomou esse meu filho, hoje essa criança tem 12 anos e eu tive que conviver com essa dor ao longo da minha vida, todinha. Até hoje, o meu filho tem 12 anos e eu ter que ficar forte para poder mostrar para ele que a mãe não deixou ele, que não foi por minha vontade, isso dá muitos problemas na cabeça da criança. Então, por isso que eu decidi escolher mudar a minha vida e fazer a diferença. Porque a gente tem a opção de fazer a diferença. A gente pode decidir por qual caminho a gente vai percorrer, tá bom? Então, o que acontece é que com o medo e a dor, elas são paralisantes. Mas a cura, ela está no movimento. Por quê? A gente entra num grau de procrastinação. A gente não quer levantar da cama, a gente não faz os nossos afazeres, né? A gente fica ali com aquele peso. Tudo bem, amiga? Você tá bem? A gente fica com aquele peso ali, com aquela coisa que prende o nosso coração e nos trava. A gente não consegue desenvolver nosso dia a dia, a gente para de se cuidar, a gente não se arruma mais, não coloca a roupa mais bonita, não passa um perfume, porque a gente vai se deixando levar naquela dor, naquela decepção. A gente entra no vitimismo. Por que fizeram isso comigo? Eu não merecia passar por tal dor, por tamanha injustiça. E isso faz com que as nossas emoções fiquem fragilizadas e a gente fica presa naquele sentimento de injustiça e acha que a gente não vai conseguir nunca mais ser feliz. E a felicidade, ela tá ali todos os dias. A própria Bíblia nos diz que a nossa boca fala de que o coração tá cheio. Muitas vezes a gente tá tão ferido, que a gente acaba ferindo as pessoas. A gente fere quem a gente mais ama inconscientemente. Na hora da raiva a gente vê e já falou. Então, a importância do autoconhecimento é para nos libertar e deixar a gente conviver de uma maneira mais leve a nossa vida, onde a gente possa agradar alguém que esteja no mercado, ou um catador de lixo, alguém que esteja passando por uma situação tão difícil. Hoje em dia o mundo está tão acelerado que as pessoas não têm mais tempo para olhar, para cumprimentar uma garçonete, uma atendente, uma pessoa do caixa, né? Eu que vivo na estrada, eu já vi muitas coisas acontecer. Eu já tive me deparando com meninas que se prostituíam no pátio de posto. E é o que a gente mais vê. E você vai perguntar a história delas, foi abandonada pela mãe, sofreu um abuso na infância, aí vive com aquela dor e vai destruindo a sua vida, dia após dia, dia após dia. Porque é esse o nosso chamado, fazer a diferença na vida das pessoas. E na medida com que nós buscamos o autoconhecimento, a gente pode transbordar na vida de milhares de pessoas, até indiretamente, direta e indiretamente. Uma vizinha ou um vizinho, igual o vizinho aqui hoje, chegou nervoso, acabou se tratando alguma das convidadas, não sei quem foi você. Então, é uma pessoa ferida. Então, assim, a gente entende que o problema não tá na gente, sempre tá no outro. A pessoa tá muito sobrecarregada, é uma vida turbulenta, cheia de problemas, ele não quer ver ninguém bem. Aí ele acaba ferindo uma pessoa porque ele tá ferido. Então, quando alguém nos magoar com as palavras pesadas da vida, lembre-se, não é sobre você, é sobre o outro. A gente não pode ser esponja para absorver o problema do outro. Pode observar que a gente carrega mais as lembranças dolorosas do que as boas. As boas são passageiras. A gente vive um momento muito bom na nossa vida e a gente esquece. Agora o ruim, a gente está sempre lá, remoendo no passado. Está sempre revivendo aquela lembrança, aquela dor. E isso nos fere. Isso machuca a nossa alma. Então, Cristo, ele morreu na cruz por nós.
para nos dar alegria. E ele disse que para nós ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Isso significa que nós aqui na Terra teremos aflições. A gente não vai viver sempre um dia bom, mas a gente tem que estar firme, com fé em Deus, para que a gente sobreviver nos dias maus, nos dias ruins. Porque é isso que Deus espera de nós. Ele não nos abandona, ele não deixa a gente desamparado. Foi Ele que me fortaleceu quando eu vi que eu estava sozinha no mundo. Eu não tenho ninguém aqui, eu sou nova, eu tenho 6 meses morando aqui. Eu aluguei minha casa em Rondônia e vim começar a minha vida aqui. Recomeços não é fácil, mas Deus, ele recomeçou. Vocês sabem que Deus recomeçou? A criação. Primeiro criou Adão e Eva, depois veio o dilúvio, aí veio os descendentes de Noé. Então ele recomeçou o mundo. Então isso faz parte da nossa vida, o recomeço. Recomeçar, a gente começa com uma bagagem nova, uma nova experiência, uma nova maturidade, com uma nova ideia de vida. A gente não comete os mesmos erros. E a gente está mais firme para tomar novas decisões. E o autoconhecimento, ele é muito importante nessa área da nossa vida, porque a gente passa a superar a dor. A gente se torna mais forte. Não é qualquer tempestade que vai nos fazer cair. Não é qualquer palavra, assim, para nos machucar que vai fazer a gente ficar numa cama depressiva, triste. Ai, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou tão boa, eu faço tudo de bom para as pessoas e as pessoas me machucam tanto. Aí a gente começa a se sentir injustiçada. Mas não, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente passa a entender que o que a pessoa faz não é meu problema, é um problema dela. Ela não pode mexer com a nossa mente a ponto de fazer a gente querer desanimar de viver. Vocês estão compreendendo? Tá fazendo sentido pra vocês? Eu começo a falar, e daí eu paro. Eu vou falar aqui sobre os 4 pilares do autocuidado. Eu vou falar sobre o nosso físico, né? Que é dormir bem, descansar. A gente tem que dormir 7 horas por dia, mas a gente não dorme, né, 7 horas por dia, porque a gente tá tão sobrecarregado, tanto trabalho, tantas coisas, que a gente não consegue dormir 7 horas por dia pela noite. E descansar e praticar atividade física, que muitas não conseguimos ter tempo aí pra fazer uma caminhadinha, né? Assim, ao redor. Eu fui convidada para jogar um futebol, até hoje eu não fui, porque eu não consigo. A gente entra na procrastinação, a gente não quer se dedicar para fazer o exercício físico, e é bom para o nosso corpo, né? Agora, o segundo pilar é o nosso emocional, né? Que é aprender a não se cobrar tanto e a se perdoar pelas escolhas erradas que a gente faz no decorrer da nossa vida. E dominar o amor próprio, né? Porque quando a gente se ama, quando a gente trata a gente com mais carinho e com cuidado, a gente não vai aceitar qualquer coisa em nome do amor. A gente aprende a reconhecer o nosso valor e passa a aceitar o que nós merecemos. Muitas mulheres caem em relacionamento abusivo porque não se conhecem. Elas não conhecem o seu valor. Aí é onde ela se envolve naquele relacionamento tóxico, que é onde ela se anula para agradar o seu parceiro. E o que acontece? Essa mulher vai perdendo a identidade dela. Ela perde a identidade dela, ela para de viver a vida dela, se anulando para viver só aquilo. E tem muitos homens que são narcisistas. Aqueles homens que a mulher se dedica ao extremo, faz tudo por eles e nada tá bom. Aquele homem que tá sempre falando que a comida não tá boa, se a esposa coloca uma mesa posta, ele não elogia, tá sempre criticando. E isso vai fazendo o quê? Desconstruindo a mulher. E nós somos emoção. A gente é emotiva. E isso vai fazer a mulher ficar mais triste ainda. Por isso é importante ter o amor próprio. Agora aqui a vida social, né? O pilar do autocuidado, que é compartilhar os sentimentos, pedir ajuda, saber ouvir e ter empatia para se colocar no lugar do outro. Muitos de nós não conseguem se colocar no lugar do outro, porque às vezes a gente se torna muito egoísta. A gente vê alguém chorando, são raras as pessoas que oferecem uma ajuda ou perguntam se está tudo bem, se quer um copo de água. É raro a gente encontrar pessoas assim, porque as pessoas estão muito cheias de si. Estão muito olhando sempre para o próprio umbigo e esqueceu de praticar o amor ao próximo, que é bíblico também. Que Deus deixou como mandamento para a gente amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Agora, como que a gente vai dizer que a gente se ama se a gente não se compadece por um vizinho? Que chegou igual o meu vizinho chegou aqui hoje, entende? É ruim.
a gente acaba se indispondo com uma pessoa que está cheia de feridas, cheia de trauma. Então, é isso. O autoconhecimento, ele nos ajuda a passar por dificuldades como essa que a gente acabou presenciando agora. Por isso que a gente tem que buscar conhecimento todos os dias, porque nunca é demais. Ler a Bíblia, para quem gosta de ler, eu indico começar a ler o livro de João para frente. É muito bom, ali o Novo Testamento, porque ele vai nos ajudar a entender os passos de Jesus na Terra e a gente começa a se identificar. Eu conheço um livro que se chama Em Seus Passos, o que Faria Jesus. É um livro de autoconhecimento maravilhoso para a gente tomar as decisões nos dias maus, para quando a gente está passando por uma tribulação ou um problema com a família. Qual a saída daquele problema? Porque a gente começa a pensar. Não tem quando eu vou fazer uma encenação aqui para ver se vocês entendem. Quando tá pegando fogo numa casa, o que acontece? As pessoas ficam apavoradas. E ela não consegue sair da casa pegando fogo quando o fogo começa, porque ela tá focada no fogo. Tem que olhar na solução para a gente poder conseguir se livrar. Então, quando a gente tira os olhos do alvo, que é Cristo, a gente se perde no meio do caminho. E esse caminho sem Jesus é muito mais difícil, porque Jesus, ele nos deu o passo a passo da vida, de como viver, de perdoar, de ser amigo, de a gente poder ter uma conduta de vida em amor, em soberania, mansidão. E muitos de nós estamos muito estourados. Qualquer coisinha nos tira a paz, qualquer coisinha deixa a gente irado. E a própria palavra do Senhor diz: irei, mas não pequeis. Porque irar é humano. Mas quando a gente tem o autoconhecimento, a gente não consegue pecar tanto quando a gente é uma pessoa leiga, quando a gente não tem aquela sabedoria. E tudo isso a gente deve buscar. Nós que devemos buscar o conhecimento diário. A gente perde tanto tempo na internet com coisas fúteis, às vezes ali se enchendo de palavras tóxicas, de problemas alheios, fazendo com que a gente fique com a vida mais pesada e sobrecarregada ainda, ao invés de buscar algo que vai nos ajudar a florescer no jardim da vida, né? Então, isso é importante. Eu acabei falando do espiritual junto, que é a oração, a fé e a esperança, né? A oração aqui é bom a gente fazer ela de manhã, quando a gente acorda. Porque ao acordar a gente tem a mente mais livre, mais descansada. Mesmo que seja após você escovar os seus dentes, ali tomando seu café, você orar, agradecer ao Senhor pelo seu dia, pela vida, por a gente estar vivendo nessa vida tantos problemas. Olha o que está acontecendo na nossa nação agora, né, com as eleições. A gente está vendo que já é uma luta espiritual isso daí que está acontecendo. Então, assim, a gente precisa sobreviver os dias maus. Por isso, devemos orar e pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, força, para que a gente possa conseguir passar por esses tempos difíceis que a gente ainda vai enfrentar. Por isso que a gente tem que ter a nossa mente firmada em algo que vai nos dar esperança. E a esperança só Jesus pode nos dar, que é através do Espírito Santo que ele deixou como consolador para cuidar da nossa alma. Tá bom? Aqui eu encerro, né? Com os 4 pilares do autocuidado. E vou deixar um versículo aqui para vocês. Eu vou ler, Colossenses 2:6. E que vocês possam sair abençoadas. Colossenses 2:6 e 7. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Que é isso que eu acabei de falar, né? Que a gente possa ter a graça, o discernimento, de desenvolver a empatia, para a gente poder ser uma ótima pessoa na sociedade, se tornando amigas agradáveis, mulheres que fazem a diferença, para que nós possamos transbordar na vida das nossas amigas, das nossas vizinhas, na nossa família, porque a porta da mudança só abre pelo lado de dentro. Ninguém muda ninguém, só nós mesmos, para mudar e buscar o autoconhecimento e ser a diferença. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito de coração por vocês terem tirado um tempinho para vir aqui. Eu tô bem nervosa, porque eu achei que eu não ia conseguir concluir esse estágio. E eu tô muito feliz porque vocês vieram me prestigiar.
tá bom? Eu fiz tudo com muito carinho, foi bem corrido, mas graças a Deus eu consegui. Fiz várias amigas novas, a vizinha aqui, que eu conheci ela ali, no dia do aniversário, da festinha das crianças. A Rafa, que tem me ajudado, que eu conheci ela aqui também. E eu achei que eu não ia conseguir, por ser nova na cidade, não ter tanto conhecimento, mas Deus foi colocando pessoas na minha vida, no meu caminho, pessoas cristãs, porque eu estava meio afastada dos caminhos do Senhor, e hoje eu tô aqui falando dele para vocês e contando um pouquinho da minha história, da minha dor que eu passei nessa trajetória de vida. E mesmo que aqui eu esteja sem nenhum parente, Deus me deu pessoas para poder me ajudar nessa caminhada. Então eu estou muito feliz. Eu faço parte da congregação Alcance de Quatro Barras. Se vocês quiserem um dia, a gente pode prestigiar um culto no domingo. Amanhã vai ter, começa às 6 horas. E vai ser uma bênção nas nossas vidas, um grande divisor de águas. E eu agradeço vocês mais uma vez por ter vindo aqui me ouvir, tá bom? Muito obrigada. Ai, mas é chorona. Ai, gente, eu choro, eu sou muito sensível. Eu trouxe aqui um teste pra vocês. Um teste de temperamento. Vocês conhecem o temperamento de vocês? Não? Aqui... Cadê as canetas? Tô bem em cima. Peraí, mãe. Para você que ficou aqui até o final, muito obrigada por prestigiar comigo, mesmo de longe, esse momento. Eu tô muito emocionada, eu abri o meu coração, contei um pouquinho da fase mais traumática da minha vida, que foi a perca do meu filho, e isso é algo que mexe muito comigo. E eu espero que você possa ter sido abençoado, mesmo aí de longe na sua casa, tá bom? Essa minha nova trajetória é o que me faz motivar as pessoas a não desistirem das suas vidas, mesmo com as histórias tristes. Mandar um beijo para os meus filhos, para o Thaleson, inclusive, que mesmo com essa distância toda, eu nunca deixei de amá-lo e não tem um dia sequer que eu não pense nele. A distância é algo que machuca, mas eu espero que, em nome de Jesus, um dia, quando ele crescer, ele possa entender que eu nunca quis viver longe dele, mas que a vida tomou outros rumos, tá bom? Hoje eu tenho que ser essa pessoa resiliente, essa pessoa forte, para que eu possa passar para os meus filhos esse legado, essa firmeza de que conviver com a dor é necessário para que a gente possa ser uma pessoa forte e realmente resiliente, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por você ter ficado até aqui. Um beijo para vocês, meus seguidores, meus inscritos. Um beijo para os meus filhos, para o Tyson, para a Thalie, para a Agatha. A mamãe ama demais. A nossa vida não é como a gente esperou que seria. Nem tudo é flores, nem tudo é lindo como os balões cor-de-rosa. Mas a vida é um espetáculo imperdível e que nós possamos ressignificar as nossas dores e fazer a diferença na vida das pessoas, tá bom? Obrigado a vocês que estão sempre aqui esperando ansiosamente para ver um vídeo meu, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos aí junto nessa nova caminhada poder conquistar o mundo e levar o conhecimento para as pessoas e a cura da nossa alma, tá bom? Porque cada um de nós temos uma história, mas quando ela é superada, a gente vive uma vida mais leve e feliz, tá bom? Beijo, tchauzinho!